Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre interação humano-computador. Essa é a nossa videoaula 8, que traz como tema Processo de Design de IHC 2. Então vamos à nossa videoaula. Design de IHC envolvem dois conceitos. Design, que é a concepção intelectual da experiência do usuário, que também é a concretização dessa concepção em uma representação que será implementada. E IHC, que é a experiência do usuário, que é o design da interação e tem a ver com o próprio projeto do sistema, mas não é sinônimo de projeto de sistema. Dentro do design de IHC, nós temos aí o design contextual. O design contextual é aquele que fornece orientação para o designer, de maneira que ele possa compreender de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, as necessidades dos usuários por meio de uma investigação detalhada do contexto de uso. Claro, trazendo as impressões do usuário para que esse contexto seja clareado. O design contextual é um processo de design de IHC que é centrado no usuário e que envolve métodos para se estudar as pessoas que vão possibilitar fazer a coleta de dados relevantes para a produção do sistema, a produção do artefato. O processo de design contextual é bastante utilizado para o desenho de sistemas de informação atuais, incluindo o software e mesmo o hardware. O design contextual ele orienta o designer a compreender de maneira profunda, de maneira detalhada, como já disse, as necessidades dos usuários por meio de uma análise de contexto de uso. Trata-se de um desenho centralizado no usuário, onde os elementos como usabilidade, o ambiente, funcionalidades, fluxo de trabalho e outros são elaborados, levando-se em consideração um trabalho colaborativo com os usuários, ou seja, tem a participação ativa dos usuários nesse processo de design, nesse processo de inicialização de projeto, desde o início, passando pela implementação até a parte final de colocar o resultado, colocar o sistema em funcionamento, em produção. Nós temos também o design baseado em cenários. O design baseado em cenários utiliza diversos tipos de cenários como forma de representar as atividades envolvidas no desenvolvimento de uma solução de IHC. Um desenvolvimento baseado em cenários vai possibilitar uma comunicação entre usuários e designer, formando um ambiente colaborativo para a construção do design, ou seja, há um envolvimento muito grande também do usuário nesse processo. Um cenário ele é normalmente uma descrição narrativa que os usuários fazem do que experimentam, conforme eles imaginam ou tentam fazer em termos de uso dos sistemas. Cenários são propostos como meio de representar, de meio de analisar e planejar como um sistema de computador pode causar impacto nas atividades e nas experiências desses usuários. Ou seja, eles vão buscar representar o sentimento dos usuários no uso desses sistemas. Os cenários eles podem ser expressos de várias formas, seja por meio de texto, por meio de vídeo, por meio de história em quadrinho, desenho, entre outros. Ele possibilita a comunicação entre o designer e os usuários, formando um ambiente colaborativo de trabalho. O design baseado em cenários vai utilizar os cenários, como já dissemos, como forma de representação durante todo o processo de desenvolvimento da solução interação humano-computador. Temos também o design centrado na comunicação. O design centrado na comunicação tem como finalidade a elaboração de uma solução de IHC que visa transmitir o que foi idealizado pelo designer de uma maneira que seja eficiente e eficaz e que ofereça uma alta comunicabilidade com os usuários. O design centrado na comunicação ele é bem participativo com relação aos usuários. É muito caracterizado pela participação ativa dos usuários no processo de fabricação do software ao longo desse ciclo de design e desenvolvimento. Os usuários, nesse caso, eles são usados como fonte de informação, mas também devem trazer contribuições para que o software também seja idealizado como um todo,
pois o produto final, que é o próprio sistema, né, tende a suprir as expectativas e necessidades desses usuários. O usuário ele tende a se sentir como um membro da equipe de design e desenvolvimento, e isso traz responsabilidade pelo produto final e também é um fator positivo para contribuir no sucesso desse projeto. O design centrado na comunicação tem como elemento principal a elaboração de uma solução de interação humano-computador que traduz de uma maneira eficiente o que foi idealizado pelo designer. Os usuários são a fonte de informação que auxiliam na idealização e na elaboração do projeto de design. Ele tem forte envolvimento dos usuários, logicamente, os quais se sentem como membros da equipe e responsáveis pelo artefato final. O conceito de design da interface tem como propósito projetar a interface do software, que é a parte do software que tem contato com o usuário, e que serve para fazer efetivamente interação entre o usuário e o computador. Como vimos, para muitos usuários, o próprio sistema é a interface. O design da interface deve ser elaborado de uma maneira simples e eficiente para que os usuários não tenham dificuldades em utilizá-la e para que torne efetiva essa interação entre o homem e a máquina. A interface do usuário, ou simplesmente interface, como comumente falamos, envolve todos os elementos os quais os usuários têm contato, seja física ou conceitualmente. Atualmente é comum que as interfaces que são utilizadas sejam voltadas para aspectos gráficos, onde o usuário tem uma melhor facilidade, tem maior interação com o software através dos elementos gráficos que podem traduzir-se em termos de sentimento, em termos de visuais, né, onde o usuário pode ver ou sentir aquela interface, aquele meio de comunicação. Dentro das atividades de design do IHC, nós podemos destacar algumas atividades básicas. Primeiro, identificar necessidades e estabelecer requisitos, que são as necessidades dos usuários e requisitos da interface humano-computador. Segundo, desenvolver designs alternativos para explorar múltiplos aspectos e cenários de interação. Isso é muito útil, tendo em vista a diversidade de usuários. Terceiro, construir versões interativas dos designs, ou seja, versões com representação concreta. Quarto, avaliar as alternativas entre usar e adaptar métodos e técnicas já conhecidos. E, é claro, usar o bom senso e decidir pelas melhores alternativas disponíveis. Dentre as características-chave do processo de design de interface humano-computador, nós temos aí manter sempre o foco no usuário, é ele que vai ser o fator determinante de sucesso ou insucesso do sistema. Estabelecer objetivos que sejam bem específicos com relação à experiência que se espera que o usuário tenha, e se espera que o usuário tenha a melhor experiência possível. E terá sempre esse processo, interagir muito, trazer o usuário sempre que possível para perto, em termos de desenvolvimento, em termos de testes, para que a gente possa ter o melhor feedback possível. Envolver os usuários na execução de testes com a interface idealizada e participativa deles. Esse desenvolvimento desse teste, ele vem desde lá de trás, da investigação contextual, passando por todas as fases de modelagem, consolidação de dados, desde a parte do projeto e design do ambiente, passando pelo protótipo para chegar a esses testes. Então é um caminho que deve ser trilhado em conjunto com os usuários, e eles devem ser muito mais participativos nesses testes. Em conclusão, podemos dizer o seguinte: segundo Baranauskas e Rocha, um bom design de interface é algo que garante que o usuário realize suas tarefas de maneira eficiente, mas, acima de tudo, é o que assegura que um usuário continuará utilizando um determinado software ou ainda visitando um determinado site na internet ou utilizando um aplicativo específico. Portanto, o design da interface garante a fidelização dos usuários para aquele produto, pois quando os usuários se sentem satisfeitos com a utilização de uma interface, por ela ser fácil de utilizar e proporcionar bons resultados, além de ser bonita e agradável, ele certamente gostará de repetir a experiência em
utilizá-lo. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula 8. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Lembrando sempre de verificar nosso material em nossa sala de aula virtual. Aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.